Você sabia que estimular a memória traz uma influência positiva para a saúde do cérebro de pessoas de qualquer idade? É disso que a gente vai falar agora com o Dr. Raul Feitosa, que é neurologista. Bom dia, doutor. Bom dia, Bruna. Então vamos ver os tipos de memória e eu quero que você explique aí um pouquinho de cada uma delas. Tá, joia. Acho que a gente pode começar ali falando da memória de curto prazo, né? A gente chama muito essa memória também de memória de trabalho. É aquela memória que a gente usa no dia a dia, quando a gente vai executar uma tarefa, o que é que a gente vai fazer agora, para executar as tarefas do dia a dia. Então são memórias de curto prazo, você não precisa necessariamente guardar aquilo mais para frente, para os anos a seguir. A memória de curto prazo imediata é essa memória mais curtinha mesmo, né? Assim, de informações que a gente guarda por pouco tempo. A de longo prazo, a declarativa, é aquilo que a gente consegue expressar, dizer, né? Hoje eu tomei no café da manhã determinadas coisas, né? Então você consegue declarar aquilo. A não declarativa, ela se refere a coisas que eu não consigo dizer para você o que é andar de bicicleta, certo? Mas eu consigo te descrever o que é andar de bicicleta. Então você não declara muito o que é determinada coisa. Tem a memória semântica. A memória semântica seria, por exemplo, o que é uma maçã? Uma maçã é um sentido, né? O que é a maçã, o que é o pão, o que é uma fruta, aquilo é um sentido, né? O sentido semântico da palavra. Quando a gente fala de memória episódica, a gente consegue dizer, né? A gente consegue declarar aquilo e a gente consegue falar. Hoje eu tomei no café da manhã pão com manteiga e um café. Então aquilo é um episódio que guarda e que você consegue descrever certinho. E seletiva e afetiva, a gente escuta muito, né? Essa memória afetiva e memória seletiva. O que é cada uma delas? Acho que quando você fala de memória seletiva, é que assim, o cérebro ele tem que se organizar de uma maneira tal que ele não precisa guardar todas as informações da nossa vida, né? Então a gente precisa, o cérebro seleciona o que é importante ou não, né? E o que é importante ou não, isso varia, né? Uma questão é muito a memória afetiva, né? Quando uma memória ela tem uma valência afetiva, né? Algo que tem algo emotivo relacionado àquilo, ajuda a gente a guardar, por exemplo, uma determinada informação. Mas seletiva é algo que a gente vai conseguir guardar e o cérebro vai descartar. Hoje em dia, com esse excesso de estímulo que a gente tem de conteúdo, de informação, isso atrapalha a nossa memória? Atrapalha muito no dia a dia, né? Muita informação que a gente tem que lidar, isso às vezes deixa a gente até meio desatento nas nossas tarefas do dia a dia. A gente é bombardeado por informações, pelo aplicativo, pelas pessoas, enfim, por tudo. Pode atrapalhar também o que é relevante para a gente, né? Como que a gente vai selecionar o que é mais importante ou não. Então, dá um nó na cabeça aí. Sim. A gente vai ver agora, doutor, a história de uma pessoa que ela teve perda de memória por conta da Covid. Vamos ver? O ano passado, eu tive Covid de forma grave. Embora eu tenha sobrevivido à Covid, algumas sequelas ficaram, e entre elas está a perda de memória. Mesmo depois que eu saí do hospital, que eu vim para casa, eu permaneci do mesmo jeito, eu esquecia as coisas que eu preciso falar, eu troco o nome das pessoas, eu esqueço o nome das pessoas, né? Eu sou assistente social e tenho que fazer alguns compromissos. E todas as vezes que eu preciso fazer isso, eu tenho que anotar, porque senão eu esqueço. Preciso estar com a agenda direto, estar olhando todos os dias e até no início do dia, para lembrar do compromisso, né? Porque não é só anotar, é anotar e ficar olhando todo tempo. Me afetou muito, porque eu me sinto uma pessoa impotente hoje. Está afetando extremamente a minha vida, o meu cotidiano. Eu sonho em recuperar minha memória, sabe? Ter minha vida de volta, e eu vou voltar e a ser muito feliz. Vai voltar sim. E quando que o esquecimento, né, que a perda de memória, ela se torna um problema? Quando que a gente deve se preocupar? Olha, principalmente quando começa a atrapalhar no dia a dia. Ela começa a ter dificuldade no trabalho, nas tarefas de cuidar de casa, de resolver os seus problemas.
Aí é um sinal de alarme importante. Existe uma idade mais ou menos comum aí que a memória começa a ficar pior? Olha, assim, perda de memória, ela acontece mais em idosos. A gente tem um ponto de corte aí de 65 anos, né, que a gente considera antes dos 65 anos uma perda de memória que traz perda de funcionalidade como um pré-senil, né, que é mais preocupante, assim, até, e depois de 65 anos seria algo mais esperado, digamos, né? Agora vamos dar uma olhada aqui em alguns truques e hábitos que a gente pode ter para melhorar a nossa memória. Explica um pouquinho pra gente. Sim, hábitos saudáveis de vida, né? Eu acho que quando ele fala de bom humor, né, a gente está falando aí também de bom relacionamento social com as pessoas, né, ter uma vida mais leve, isso já é provado que é saudável, né, que é bom para o cérebro, ciclo social ativo. Jogos, né, que envolvam a cognição, né, também são importantes. Aí exercícios mentais, exercício físico para a saúde do corpo e do cérebro também já é provado que é bem protetor. Alimentação saudável, né, com alimentos realmente que estimulem, né, o paladar também são saudáveis, enfim. E aí no caso da saúde emocional, né, também é importante para a saúde do cérebro, né, e prevenir perda de memória, dormir bem, descansar bastante. Aí ele usar a mão não dominante, a gente está falando de estímulos a mais, né, de aprendizados motores novos, né. Que fala de usar o outro lado do cérebro, também, né, que seria algo também importante, né. A gente fala também muito para os pacientes de aprender coisas novas, né, ao longo da vida, né, aprender a tocar piano, aprender a tocar um instrumento é uma coisa boa. Vida social ativa, isso é mostrado que é benéfico. E a leitura, sem dúvida. E assim, ter uma rotina saudável, né? Quando fala de mudar a rotina, uma rotina que ela é saudável de uma forma geral, né? Sim. E isso são coisas que a gente pode ir fazendo ao longo da vida para quando a gente chegar na velhice, a gente ter... Você me falou antes que é uma reserva cognitiva, é isso? Sim. Acho que ao longo da vida, né? Não se preocupar só mais na frente. Só mais na frente, né? Já ir fazendo isso sim. desde sempre. A gente vai ver agora uma escola que tem exercícios para memória. Roda aí. Tirar o cérebro da zona de conforto é a melhor alternativa. A gente pode trabalhar com jogos, sempre buscando uma variedade dentro de raciocínio lógico, né? Que aí a gente pode trabalhar com o ábaco, temos o sudoku, o kakuro, são jogos da linha de raciocínio. Linguagem, a gente pode trabalhar também com palavras cruzadas, caça-palavras, sopa de letras. Temos aí também uma variedade muito grande que a gente pode buscar. Criatividade, fazer recortes, né, pinturas, todas essas atividades são importantes para estar fortalecendo a sua memória. Então, não deixe o seu cérebro falhar, né? Faça com que ele, todos os dias, exercite algo diferente.